Fala galera, e aí? Boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde também, eu não sei a hora que vocês estão assistindo. Mas e aí, tudo tranquilo com vocês, gente? Tudo certo? Galera, back to basics de novo. É isso aí. Vamos pra cima, vamos começar agora a falar do final de semana de corrida. E aí, o que vocês acham? Bora lá? Galera, então vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar em alguns termos, né? Termos técnicos, algumas questões, enfim, o que acontece durante a corrida propriamente dito, né? Então assim, a gente já falou, né, do qualifying, a gente falou dos treinos livres. Chegamos, vamos dizer assim, no ápice agora, que é a corrida. A corrida, né, tem um tempo de duração estipulado, que é no máximo, né, um relógio do evento que ele tem no máximo 3 horas para acontecer. Esse relógio não para. O relógio durante a corrida, ele tem 2 horas, e esse, por exemplo, quando tem uma bandeira vermelha, tem alguma situação, esse relógio ele é parado. Então, digamos que esse cronômetro para. Eu só deixo isso claro já no começo, porque assim, já aconteceu, né, em algumas temporadas, né, de o pessoal ficar preocupado por causa do demora para começar e tal. Então existe sim esse cronômetro. E uma coisa que algumas pessoas não sabem, a primeira volta da corrida é a volta de formação, no caso a volta de apresentação, né, que o pessoal chama. Só que antes disso, não sei se vocês sabiam, os carros precisam ir da garagem, no caso ali dos boxes, até o grid por força própria. Então, não sei se vocês sabem, né? Por exemplo, eu não lembro agora bem certinho a pista, depois eu vou colocar aqui na tela para vocês. Mas teve uma corrida que o Max bateu nessa volta, e os mecânicos tiveram que arrumar o carro no grid. E arrumaram. Então, para vocês verem, né, como isso é muito, muito legal. E o que acontece? Primeira volta, então, volta da apresentação. E até citando agora, né, uma das Alfas teve um problema chegando no grid, foi na sprint agora na Áustria. Uma das Alfas teve um problema na volta da apresentação e foi necessário dar mais uma volta da apresentação. Porque de qualquer forma, o procedimento de largada já tinha sido interrompido, porque não foi feito da maneira correta, certo? Então, e isso já contou como mais uma volta da corrida. Então olha que legal, são alguns detalhes que a gente não percebe. E aqui, nesse ponto, né, uma coisa que eu queria falar também para vocês é a questão ali da presença do safety car. Enfim, qual é a função do safety car? É ele entrar em ação, no caso, quando existe um problema, um acidente ou alguma situação na pista, que, no caso, tem que se reunir todos os pilotos, né? E ele vai mantendo o ritmo e, no caso, também desviando quando tem alguma situação, né? O piloto é o Bert Mailander, ele é um piloto que era um piloto de corrida mesmo, de turismo, e assim, parece que ele está andando devagar na pista, mas ele não está. É porque os carros de Fórmula 1 andam de fato muito mais rápido, né? Então essa é a função do safety car basicamente. E o que foi adotado há um tempo atrás foi o Virtual Safety Car, que o que acontece? No caso do safety car virtual, é colocado um delta, no caso uma variação de tempo que o piloto tem que cumprir aquela variação de tempo. Dentro de uma, vamos dizer assim, de uma janela, ele não pode estar nem a mais nem a menos daquele tempo, que é uma redução de 40% do tempo de volta, certo? De velocidade, né, no caso. Então 40% do tempo de volta. Então ele tem que ficar dentro dessa vamos dizer assim, desse delta mesmo, dessa variação de velocidade. Que foi criado porque daí assim, nesse modo mantém-se tecnicamente as distâncias entre os pilotos. E no Virtual Safety Car as pessoas podem também parar, né, para enfim, trocar de pneu e tal, e no Safety Car normal também. Só que a vantagem do Safety Car normal é que sim, os pilotos voltam, no caso todos os pilotos ficam próximos, né? E no Virtual Safety Car não, no caso mantém-se os espaços entre os pilotos. E outra coisa, na relargada de um Safety Car normal, vamos dizer assim, o piloto que está na frente,
é o piloto que guia, né? No caso, ele vai determinando o ritmo até o momento que ele dá pé e todo mundo larga, certo? Por que eu falo isso? Porque o safety car virtual é só uma luz verde, os diretores de prova dão luz verde e marcha, pode ir para frente. Então isso é um detalhe bem importante, porque daí, às vezes as pessoas ficam confusas, né? Como que faz a relargada no safety car? O piloto que está na frente é quem manda, a hora que ele acelerar, todo mundo pode acelerar. E o que acontece? Outro ponto também, né, que foi por causa de Abu Dhabi, ano passado, né, que enfim, teve-se muita discussão, né, sobre os carros que estão, digamos assim, uma volta atrás, poderem retirar essa volta, né. Os diretores de prova desse ano estão muito mais atentos com isso, né, liberam e deixam passar, e beleza, porque ano passado, enfim, deu uma confusão toda, né, na final, por causa disso, porque o diretor de prova só autorizou os carros que estavam entre os dois competidores do título, né? Enfim, deu bafafá, né? E também outra regra que mudou, o Verstappen era um cara gostava de colocar pressão no cara da frente. Ele tinha muita mania de colocar o carro do lado no safety car, assim, do carro da frente, e ficar assim, tipo, colocando bem do lado. Então a nova regra você tem que ficar literalmente atrás do carro que está em primeiro, ou enfim, dos subsequentes, ou na lateral, mas ainda atrás da linha traseira. Então você pode ficar de um lado para o outro, mas atrás da linha da asa do carro que está na frente, certo? Beleza, relargada já comentei com vocês, né? E daí assim, outro ponto também, né? Que às vezes o pessoal fala de uma relargada quando que é parada ou quando que no caso, lançada, né? Que é a largada andando. Normalmente uma largada parada, ela acontece quando não, digamos assim, o incidente que ocorreu não foi ele ocorreu ainda durante a primeira volta. Normalmente é isso que acontece, né? A partir da primeira volta, ou dependendo assim da gravidade do incidente, tende-se a fazer somente a largada lançada mesmo, né? Vamos dar exemplo de largada parada. Foi a largada em Silverstone, quando o Hamilton e o Verstappen bateram. A largada agora em Silverstone esse ano também, que deu um incidente bem grande. A largada foi na Hungria? Acho que foi na Hungria. Que foi quando o Hamilton largou sozinho também, que o Bottas fez aquele strike na largada. Então, esse tipo de situação foram tudo dentro da primeira volta que aconteceu, né? Então, por causa disso, voltou para a largada parada. Agora, normalmente, a partir disso, a largada é lançada, safety car na pista, o safety car recolhe, ele apaga as luzes, recolhe, aparece a mensagem que o safety car vai entrar nessa volta, e o piloto que está na frente dá uma segurada para o safety car avançar, e ele que vai ditando o ritmo, beleza? Agora sim, uma coisa que eu vou falar para vocês que é bem legal, que eu queria falar. A questão das sinalizações nas bandeiras. Porque às vezes a gente vê, né, as bandeiras, enfim, acontecendo e às vezes não sabe o que cada uma significa. A bandeira, vamos começar então primeiro da bandeira verde, que é a bandeira que, enfim, passa lá atrás para, no caso, decretar que tá tudo certo para largar. E tá tudo certo para largar. E também é a bandeira que, digamos assim, tem alguma coisa, eles dão bandeira verde que você pode voltar a correr. Então basicamente o significado dela é isso. Tá tudo certo, pode acelerar. Bandeira, e ela só é mostrada normalmente depois de um incidente, né, que aconteceu alguma coisa, ou, né, na largada. A bandeira amarela, normalmente ela é usada, ela fica em vários setores, né, então vamos dizer setor 1, setor 2, nas curvas normalmente. Tem os marshals, que são aquelas pessoas de laranja, que são pessoas voluntárias para ficar, né, na pista ali, para enfim apagar incêndio, todas essas situações, ou ajudar o piloto a sair do carro, ou ajudar a recolher o carro quando o carro bate. E eles também ficam responsáveis pelas bandeiras. Então a bandeira amarela, que no caso, diz que naquele setor o piloto tem que tirar o pé porque aconteceu alguma coisa. E isso também aparece, né, no caso, no painel do piloto, do carro do piloto, certo? E assim, também existe quando eles colocam duas bandeiras amarelas, que isso também quer dizer que o piloto tem que ter mais atenção e tem que reduzir mais ainda a velocidade dele.
Então esse é um ponto muito importante. A bandeira amarela é, resumindo, segura, porque deu ruim, beleza? Bandeira vermelha é assim, deu muito ruim. O resumo basicamente é esse, que a sessão vai ser parada pelo acidente que aconteceu. E assim, nos treinos livres, deu bandeira vermelha, o tempo não para. Na classificação, o tempo para. Na corrida, o tempo de corrida para. Aquele primeiro relógio de 2 horas para. E no caso, todos os carros vão para o box, certo? Bandeira vermelha, então, basicamente é isso. Então, e daí assim, nós temos outras bandeiras, né? No caso, bandeira preta com laranja, quer dizer que o piloto tem que ir pro box no caso, porque o carro dele está com alguma peça que pode oferecer risco à segurança dos outros pilotos. Por exemplo, não sei se você lembra a asa do Gasly, do Gasly não, do Tsunoda, quando o DRS dele quebrou e estava vindo metade só. E o que acontece, né? Então é essa bandeira, no caso preta com o círculo laranja. Agora também, a outra bandeira que também às vezes aparece, e apareceu bastante agora na Áustria, foi a bandeira, no caso, quadriculada, né? Que ela quer dizer que o piloto já sofreu todos os avisos possíveis, né? No caso vamos dizer, nessa última coisa na Áustria, no track limits, né? Limites de pista. E a partir daquele momento, ele vai tomar punições, certo? E agora, uma bandeira que faz muitos anos que não acontece dela ser colocada é a bandeira preta, que é no caso que o piloto foi desclassificado da prova e ele tem que recolher para o box. Então essa também é uma bandeira que é rara, mas acontece. E no caso a bandeira quadriculada, que é a bandeira no final da prova, né? No caso, quando tá chegando pro final da prova e acabou a prova, bandeira quadriculada. Eu esqueci de falar para vocês da bandeira azul. Ai, cara, eu tô me ajeitando pra sair aqui, eu lembrei disso agora, mas então já vou deixar gravado isso aqui pra depois colocar no vídeo. Mas, cara, essa bandeira azul, cara, bandeira azul é pra indicar que você precisa sair da frente, porque tem alguém que vai te dar uma volta. Então, se você é retardatário, é dado bandeira azul pra você, no caso pra você sair da frente e a pessoa que está atrás te passar. Tinha esquecido. Cara, acabei de ver um postzinho no Instagram e falei, cara, bandeira azul, esqueci de falar dela. Beleza? Outra coisa que eu ia falar, que também é uma coisa que o pessoal fala muito durante as transmissões e o pessoal às vezes não sabe o que é. Que é a estratégia de corrida. Por que Fórmula 1 tem tanto estrategista, tem os engenheiros? Porque o que acontece? A corrida não se ganha só com carros rápidos, certo? É importante, mas não é só isso. Por exemplo, o que adianta você ter um carro que é extremamente rápido e ele gasta muito pneu? Aí você simplesmente acaba com os seus pneus e tem que parar antes. Porque uma parada no pit stop custa, vamos dizer ali, mais ou menos ali, em média de 20 a 23 segundos. Uma parada boa. Se der alguma coisa errada, esse tempo aumenta mais. O piloto, se parar, por exemplo, no começo da corrida, ele pode estar em primeiro. A chance dele cair para o final do grid é muito grande. Então, tudo isso envolve quantas vezes o piloto vai ter que parar na corrida, quantas vezes vai ser necessário o piloto... antigamente existia o abastecimento, hoje não existe mais, né? Então, a questão do peso... a questão da regulagem na asa, porque eles podem dar, tipo, digamos assim, mudar um pouquinho a regulagem de leve, né? Porque o acerto do carro é o mesmo da qualificação para a corrida. Mas você pode dar um pouquinho mais de asa, um pouquinho menos de asa, eles fazem isso às vezes no box. Que tipo de pneu que o piloto vai usar? Se ele vai começar um pneu macio, daí ele vai para um pneu duro. Porque o que acontece? Até agora vamos abrir um pouco dentro da estratégia e falar da gama de pneus. Você tem 3 compostos, basicamente. São 5 tipos de compostos, mas 3 que são usados na pista. E daí mais os 2 de pista molhada. Então nós temos os 3 pneus, né? O pneu vermelho, o pneu amarelo e o pneu branco. Pneu macio, pneu médio e o pneu duro. Pneu macio é o pneu que, no caso, ele dura menos, é o mais rápido e o que tem mais aderência, certo? Dura menos por quê? Justamente porque ele dá mais gripe. Agora, o pneu amarelo, que é o pneu médio, ele é o que
é o intermediário entre o vermelho e o branco, que é o duro. Agora então vamos falar do duro. Ele é o pneu que dura mais, não é o mais rápido, não tende a ser o mais rápido, e ele dá um pouco menos de gripe comparado com os outros. Só que a vantagem é justamente ele dura mais tempo na pista. Então o que acontece? O pneu médio é justamente o intermediário entre os dois, certo? E agora falando do pneu intermediário e do pneu de pista de chuva. O pneu intermediário é o pneu verde, que ele tem a capacidade, se eu não me engano, de dispersar 20 litros de água. E o pneu de pista, o full wet, né, o pneu azul, ele tem a capacidade, se eu não me engano, ou 80 litros de água por segundo. Então ele é para chuva pesada mesmo, né? Galera, só corrigindo uma informação, então, o pneu intermediário é de 25 a 30 litros de água e o pneu azul é de 80 a 85 litros a vazão de água, beleza? Então só para ficar isso certo. Então essa é a questão da gama de pneus. E o porquê que a gente fala que isso é tão importante na estratégia? Porque assim, se vocês pensarem, por exemplo, que um pneu vermelho no começo da corrida, o piloto tem que ter uma quantidade X, né, de combustível, né, para fazer a corrida. Só que assim, quanto mais peso o carro, mais degradação do pneu ele gera. Então o que acontece? O engenheiro tem que levar em conta que um pneu macio no começo da corrida vai gastar mais rápido que um pneu macio no final da corrida. Da mesma forma que, por exemplo, um pneu médio pode render mais no final da corrida pelo carro estar mais leve, entendeu? Então são essas questões assim que devem ser levadas muito em conta. E aqui eu queria falar de um ponto que a gente escuta muito ser falado na corrida, que é o undercut. Que é o piloto que está às vezes disputando posição na pista, ele não consegue passar. Então o que acontece? Ele tenta parar nos boxes antes do piloto que está na frente. E daí o que acontece? Ele parou no box antes. Normalmente essa estratégia é efetiva quando o piloto que está disputando a posição, ele está a menos de 3 segundos do carro da frente, certo? Então o que acontece? Ele para primeiro, e com essa vantagem de ele ter parado primeiro e depois não ficar no trânsito, ele consegue dar uma volta muito mais rápida com o pneu novo, que normalmente o pneu já não está desgastado, né? E com isso, a hora que o outro piloto parar e voltar para a pista, o outro piloto vai voltar atrás dele. Então isso é um undercut, é você literalmente parar primeiro e tirar essa diferença na pista, porque você vai estar com o pneu mais novo, com o carro mais leve e voltar mais rápido, certo? Então isso que o pessoal fala muito isso na transmissão e às vezes a gente não sabe o que é. Então agora fica às vezes um pouco mais fácil para vocês entenderem o que é isso. E daí claro, beleza, você está com o pneu, está na frente, você executou a ultrapassagem. Aí assim, dependendo, o outro piloto pode vir mais rápido, ele vai tentar te passar na pista. Só que você já está na frente dele, então você ganha essa vantagem. Porque quando vocês estão disputando posições, os dois estão gastando muito mais o seu equipamento, certo? Então esse é um ponto bem importante, né, que a gente tem que levar em conta. E agora, outra questão que eu queria falar também, assim, que às vezes não se leva em conta para a estratégia, é a questão do graining, que eu já comentei com vocês, já mostrei foto, mas eu vou colocar aqui, que é quando o pneu começa a escamar. E o que acontece? Isso às vezes é inesperado. Algumas pistas podem acontecer mais do que outras. Então, isso também às vezes força com que o engenheiro tenha que pensar fora da caixa e propor uma estratégia que o pneu dure mais tempo, ou já que ele está durando menos, como que a gente vai fazer para superar isso? Então, por isso que é importante também, quando se fala dessa escamação dos pneus, a estratégia estar bem alinhada. E agora vamos dizer assim um exemplo agora do que aconteceu com a Ferrari ali em Silverstone, né? Que o Leclerc estava na pista, no caso a Ferrari acabou segurando ele várias vezes e não deixando ele passar o Sainz, só que ele estava com um ritmo muito melhor. Só que quando ele passou, o que aconteceu? O Leclerc ficou com os pneus duros na pista, que não tinha sido trocado, e quando deu o safety car, o Carlos parou, certo? No que o Carlos parou, ele voltou atrás do Leclerc com pneus, no caso com pneus duros, só que novos,
E todos os outros pilotos que estavam pneus duros, eu vou confirmar os pneus, mas eu acho que era duro. Se não for, era macio, mas eu confirmo para vocês. E todos os pilotos que estavam atrás também estavam com pneus novos. Então a estratégia da Ferrari foi poupar a posição de pista, deixar o Leclerc, no caso ali, em primeiro. E como o Sainz estava em segundo, tentar fazer ele segurar quem estava atrás. Só que o que aconteceu? Nesse ponto, o Sainz falou, que o estrategista da Ferrari falou, deixa um comprimento de 10 carros para o Leclerc. Deixa um comprimento de 10 carros para o Leclerc, só que o Sainz falou. E aqui eu vou primeiro falar o que o Sainz falou, para depois explicar para vocês isso. O Sainz falou, gente, eu não vou deixar, não vou fazer isso, porque assim, não vai dar certo. Agora, o porquê que não vai dar certo? Vocês imaginem, se o Sainz deixa esse espaço, atrás do Sainz estava o Hamilton e o Pérez estava voador. O que acontece? Deixou o comprimento, deu a largada. O Sainz ficou segurando o pessoal. Vai começar a brigar entre eles. Se, por exemplo, o Hamilton passasse e o Pérez passasse ele, que assim ia ser inevitável, porque todos estavam ali mais ou menos para igualdade. Só que a Red Bull estava andando muito bem e a Mercedes também. Então, e ainda faltava, se não me engano, 15 voltas para o final. Ele ia desgastar os pneus dele, então ele ia perder essa vantagem que ele tinha. E a hora que os carros passassem por ele, por exemplo o Pérez, a possibilidade dele chegar no Leclerc, que já estava com os pneus muito mais desgastados, conseguir se defender era muito pequeno. Ou seja, a Ferrari ia perder o primeiro lugar do Leclerc e ia perder o segundo lugar do Sainz. Então, essa questão estratégica que a Ferrari pensou não deu certo. Só que o Sainz foi muito ligeiro. Ele pegou simplesmente e falou, não, eu vou passar. Porque ele, claro, o Leclerc se defendeu, mas ele passou sem muita dificuldade. Abriu e foi embora. Deixou a briga para o Leclerc, com os pneus mais desgastados, brigar com o Hamilton e brigar com o Pérez, que deu aquela briga espetacular que vocês viram. Só que assim, ele brigou com o Pérez, brigou um pouquinho. O Pérez passou e foi embora, e foi na caçada do Sainz. Então vocês imaginem, o Pérez quase alcançou o Sainz no final, só que o Sainz estava com um carro bom. Agora vocês imaginem ele tentar alcançar o Leclerc que estava com pneus ruins. Ele ia alcançar e passar. Então por isso que eu falo, essas questões também envolvem a estratégia, certo? Então todo esse conjunto de ações que todo mundo junto presta atenção, é o que a gente chama de estratégia, pesado. Então, basicamente era isso que eu queria, no caso, falar pelo vídeo de hoje. O vídeo já vai ficar provavelmente bem longo. Então se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike aqui embaixo. Me diga o que eu posso melhorar nesse vídeo, eu posso melhorar nisso. E coloca também aqui embaixo as dúvidas que vocês têm sobre a Fórmula 1 para eu explicar para vocês. Porque assim, que nem eu falei, isso é baseado nas coisas que eu tinha muita dúvida e no caso não tinha ninguém para me responder. Então, é isso, tá, gente? Valeu todo mundo que está acompanhando. Vamos para cima que essa temporada vai ser top. Valeu, tamo junto. Falou e até o próximo vídeo.